Eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, nossa, o Cão que Lê. Hoje nós faremos a resenha do livro Quatro Vidas de um Cachorro. Ai, gente, esse livro aqui, já vou começar por onde sempre eu começo, que eu adoro ver essa etiquetinha. Eu me presenteei em 3 de março de 2017, no meu aniversário de 37 anos. Adorava entrar nas livrarias no meu aniversário e me presentear com um livro. Pois bem, essa foi minha leitura daquela época, e aí dia desses, depois que eu adotei o Arthur, me veio à cabeça de vou resenhar este livro. Não vou falar do filme porque eu não assisti o filme. Lágrimas rolaram e muito, não foram poucas, na leitura deste livro. Pois bem, eu vi, comprei pela capa assim, gosto de livro de cachorro, gosto de gato, gosto de animais. E aí entrei despretensiosamente no meu aniversário de 37 anos e falei, quer saber? Quero ler este livro, né? Comprei pela capa, né? Tinha já lido outros durante os anos, né, que se passaram, só que desde Marley que eu chorei muito, né, um pouco, logo quando eu li, meu pai me presenteou, no momento bem difícil da minha vida em 2006, e aí assim, né, livro de bicho é aquela coisa, a gente já sabe que vamos chorar. Bom, Quatro Vidas de um Cachorro. Esse eu confesso que é aquele tipo de livro que quando eu terminei, eu desejaria tê-lo escrito. Pela ideia sensacional que o autor, Bruce Cameron, não sei, enfim, não olhei, mas que o Bruce, vou chamá-lo assim intimamente, meu amigo Bruce, teve essa ideia, porque eu falei, nossa, que ideia genial. Ainda mais pra gente que gosta de animais, ainda mais pra gente que tem e que acaba eventualmente vendo-os partir, e o coração sempre vai um pouco junto depois que eles se vão. Pois bem, esta é a história do cachorro Bailey e diria também do Ethan, seu dono. Que no começo da história, Bailey é um Golden Retriever. Perdão, eu tô falando besteira aqui. Ethan é um garotinho. E é verdade, ele é que é o seguinte, prolixa do jeito que sou. Quatro Vidas de um Cachorro. Qual é a ideia por trás desse livro? Assim, você já se perguntou o que acontece com o seu animal? Para onde que ele vai, para onde que ele não vai? A gente se pergunta, a gente se questiona, a gente sente saudades, a gente depois guarda as fotos, a gente fica de luto e depois a gente tem um novo não, que foi o caso do Arthur, e foi por isso que eu peguei esse livro para fazer a leitura para esta resenha. Sem mais delongas, o que acontece aqui? É a história do Bailey. Bailey é o cachorro, só que ele passa por 4 vidas, e para passar por 4 vidas, ele morre em cada uma dessas vidas. E logo numa das primeiras vidas, na segunda, ele vem como o Bailey, quem encontra ele é a mãe e o Ethan, que é o garotinho de 8, 9 anos no máximo deve ter. E aí eles vivem uma vida muito feliz, o Bailey tem assim a melhor das vidas possíveis, né? Todas se tiram um aprendizado, mas a relação dele com o Ethan é muito bonita. Então a gente acompanha o Ethan crescendo, né? Criança adentrando a adolescência, conhecendo garotas, ou a garota, e o envelhecimento natural também do Bailey, né? É aquela coisa que o coração vai apertando. A gente não vou dar nenhum spoiler, né? Então, assim, se você já viu, já sabe o que eu tô falando, mas assim, a gente já viu o filme ou leu o livro, sabe o que eu tô falando, mas não vou dar nenhum spoiler, no sentido qual? No sentido que a gente acompanha ele na faculdade, a gente acompanha as perdas, os sonhos quebrados, os sonhos não realizados, enfim. E o Bailey vai acompanhando tudo isso junto. Até que, infelizmente, Bailey também tem de partir, aí não vou nem contar como nem nada, mas assim, peguem a caixa de lenço pra ler. Depois, Bailey tem outras vidas, não são vidas tão ruins, algumas sim, outras não, mas todas. Qual é a grande sacada desse livro? A grande sacada da ideia do Bruce Cameron foi, ele tem uma lição em cada vida, e a cada vida, e eu que já tive muitos cães, eu realmente tenho certeza que uns já viveram mais que outros, e que não estou falando de teoria de reencarnação, embora aqui se trate disso, né, já que o espírito é o mesmo, embora ele venha em diferentes formas de cachorro, ele nem sempre vem como retriever, e nem sempre vem macho, então assim, a gente se pergunta, né, para onde que eles vão, o que acontece, como eu comecei falando,
Mas não é sobre reencarnação no sentido espírita. Eu acredito no Deus de Spinoza, essa é a minha convicção pessoal. Mas em termos de bicho, eu sempre acredito que há um céu de animais e que eles estão todos lá. Mas aqui essa ideia foi de que talvez eles não estejam necessariamente lá, talvez eles saiam do corpinho deles, né, desencarnem nesse sentido e encarnem em outro, no caso que em outro cachorro, e passem por outras experiências, levem outras alegrias, passem por dores também. O que eu gostei muito desse livro é que ele de fato abrange que nem sempre a vida do cachorro é feliz, né? No caso, ele enquanto Bailey Retriever, ele foi de fato muito feliz. Depois ele chega até a ser um cão policial aqui, que é interessantíssimo a gente acompanhar uma outra pegada, um outro estilo, né? Um K9, ele tem um outro tipo de serventia, né? Ele não é o cão alegrão da casa, da família que pode tudo, ele é um cão regrado, disciplinado, a serviço de. Mas não quer dizer também que ele não tenha sido feliz e que não tenha gostado do dono, enfim, mas a gente vê que a memória dele permanece e tudo, cada vida que ele vai vivendo, ele vai agregando ao conhecimento dele. Então, o faro, o se comportar, os questionamentos, e ele faz muitas questões filosóficas através do cachorro, isso é muito bacana, suscitando essas coisas que eu comecei inicialmente falando mesmo. E aí, qual que é o grande final, que é a grande beleza ainda dessa história? Eu não vou dizer que não é cíclico, porque talvez seja, mas e as coisas retornam. Sabe, a gente fala lei do retorno, talvez haja uma lei do retorno em qual sentido? Do animal retornar pra gente de outra forma, de algum outro modo, em algum outro momento da vida. Eu até me emociono, não posso falar dessas coisas, porque assim, eu amo muito bicho. E, bom, então essa é a história, e qual que é o desfecho? O desfecho é feliz, tá? É tipo, você vai chorar de tristeza, chorar de, meu Deus, chorar porque você vai automaticamente, você, principalmente você, que eu tô falando que gosta de bicho, que já teve, que chorou, sofreu, enfim, voz embarga. E a Arthurzinha ainda sai de perto, enfim. Você que já teve aquela questão, aquele momento em que você... Ai, gente, perdi meu raciocínio, não vou nem mentir, deixa eu voltar. Vou aproveitar o ensejo desse livro para falar do... Bom, o fim, pode ler que não é triste, as lágrimas também vão continuar rolando, mas elas vão rolar de felicidade, de lição bonita, assim, aquece o coração, sabe? É leitura de feriado chuvoso, assim. Então assim, podem ler porque é muito gostoso. Não sou do tipo que fica comparando filme e livros, eu vejo como duas artes totalmente diferentes. E o livro é o livro, o filme é o filme, e eu gosto das duas. Eu não sou do tipo que fico comparando, porque senão, assim, eu acho muito chato. Pois bem, vou aproveitar já o ensejo para... Vem aqui, Arthur, vem aqui no seu troninho, vem, vamos contar aqui. Vem, Arthur, senta, vem, Arthur, vem. Ainda é filhote, Arthurzinho é filhote, e Vinho também veio. Vinho é meu velhinho, ele não consegue subir. Senta, Arthur, senta, vamos contar a sua história aqui, pessoal. Aqui eu sei, aqui, meu filhotão. Arthurzinho é de junho do ano passado e eu tive a feliz alegria de tê-lo encontrado, foi pela internet, no último dia de agosto do ano passado. Pois é, e foi assim que foi a nossa adoção. Eu tinha 5 cães, eu tenho 43 anos hoje, e desde meus 23, não é que eu comecei a pegar cachorro, né? Eu comecei a constituir a minha família. E a cada 2 anos, coincidentemente, não era de propósito, resgatava uma e foram acontecendo. Até o último foi o Ivo, que foi do Pinheirinho. O Ivo é um ex-Pinheirinho, para quem não sabe. Houve na cidade de São José dos Campos, tinha o bairro do Pinheirinho, que foi uma ocupação ilegal e não é certo isso, e a polícia fez o trabalho dela, só que os animais ficaram para trás, como sempre ficam, e eu fui ajudar nos resgates, não tinha pretensão de pegar o Ivo, e aí eu peguei o Ivo, e ele tá comigo, e ele tinha já uns 2 anos mais ou menos, então ele deve estar esse ano aqui já pra bater os 13, tá bem velhinho mesmo. Ivo veio, então eu tinha 5 outros cães. Quando o Ivo veio, não vou brincar agora, deixa eu terminar de gravar. Quando o Ivo veio, eu já tinha os outros 5, era na minha família, e eu tinha uma gatinha também que tinha acabado de falecer, a Sânia, então eu gosto de gato também, mas também me fiz uma promessa que não mais teria gatos. Mas resgatei DLT lá temporário, enfim, ajudo sempre que posso, mas gatos não quero mais ter. E cachorro também não, porque no final de 21, 4 de setembro foi o dia mais triste da minha vida, que eu tive que eutanasiar 2 filhos meus, a Sofia e o Vitor. Já tinham idade, a Sofia estava com 15,5 e o Vitor ia completar 13.
enfim, tiveram que ser eutanasiados como todos os outros, e não é fácil, isso não é na vida de ninguém que tem que eutanasiar um animal, mas a vida deles é mais curta que a gente. E aí ficou só eu e o Ivo, e eu estava decidida a não mais ter animais mesmo. Nem estou mais falando do livro, mas enfim, né, a ideia é essa. E eu estava decidida a não ter mais, mas ao mesmo tempo assim, eu amo tanto. E aí eu li uma frase, não foi nesse livro, mas aqui também fica essa ideia de, né, sei lá, vamos dar uma chance para um novo. Tantos aí estão precisando de um lar, uma casa, enfim, eu gosto, não consigo viver sem. E aí um dia eu estava triste, muito triste mesmo, e esse livro me veio à cabeça. E eu tive que fazer várias mudanças desde então, e só com o Ivo, né? Só com ele, né? O Ivo foi um super companheiro, me ajudou a passar por esse luto aí que não foi fácil nem para mim nem para ele. Claramente os animais também têm as suas questões. Enfim, e né, um dia chorando mesmo, eu conversei com meus filhos que já partiram todos eles e falei assim, eu queria, não é bem a ideia do livro, mas não concorre, talvez ande no paralelo. Pensei, né, conversando com eles, gente, não aguento mais chorar por causa de vocês, não aguento mais não querer ver foto, porque tudo chora, né, me faz chorar. E como eu gosto de dar nome de gente para os animais, então o Ivo, eu às vezes escutava a vizinha chamando de Sofia, 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 e vinha tipo, a gente achava, né, que era a irmã dele, minha filha. Vitor, a mesma coisa, enfim. E aí acabou que eu falei, gente, olha, eu amo vocês, mas eu quero dar uma chance para outra, idoso, especial, fêmea, macho, pouco me importava. Eu só queria que eles conversassem entre eles, né? Então, tipo, uma tábua redonda, daí também veio a ideia do Arthur, uma tábua redonda dos meus dogs que não estão mais em carne aqui, e que cada um colocasse o melhor que tinha. Assim, porque, né, não é porque eu amo que não reconheço, né? Sou aquelas mães sérias. Então, assim, tinha o chato, tinha que latia, tinha que avançava, tinha a nervosa, tinha a brava, tinha o que destruía as coisas. Eu falei, não, eu quero as partes boas, as melhores. Vocês coloquem um combo. Então, assim, não, o Arthur não é todos juntos. É assim, ele é o melhor de características de cada um. Então, ele veio bonzinho, ele veio manso, vira-latas que eu amo, mas poderia ter sido de raça também, como eu tive já uma dobra, uma resgatada, eu só não compraria. E eu não sabia que eles iam ser tão express, assim, né? Foi um delivery assim rápido, porque meu Instagram estava com problema, como está hoje também. Enfim, e naquele dia eu abri e vi a ONG Vira-Patas, lá de Campinas, então é caipira meu filho. E ele era o único que não tinha sido adotado ainda na ninhada. Na hora que eu vi a foto dele, eu falei, é hoje. E fui até lá buscá-lo. E Arthur, porque ele é o King Arthur agora, é o King do meu coração. E esse canal também só está no ar graças a ele também, porque aí fica para outro vídeo que já tá muito longo. Mas a ideia desse meu canal é desde 2019. Eu achei até um videozinho por dia desses e irei mais pra frente editar, enfim. E aí Arthur e se sentiu melhor, aceitou, se deram bem. E o Arthur assim, é meu filho amado, amadíssimo, amo ele. E ele veio com tudo e mais um pouco, e assim eu consegui elaborar meu luto. Enfim, cada um tem um jeito de elaborar o luto, cada um tem o seu jeito e modo e seu tempo, e a gente respeita a todos, mas Arthurzinho veio, meu pequeno gigantinho, tamanho GG, para estrear o canal O Cão que Lê. Então eu juntei duas paixões, animais com leitura. Sim, também sou psicóloga e amo política, então vou agregar todos esses elementos na literatura universal, literatura clássica, literatura técnica, de modo bem gostoso a te incentivar a ler, porque daí fica para o próximo vídeo. Eu gostava de ler antes, minha família inteira estiver assistindo e falasse, não tô fazendo canal de livro, mas nem gostava. Não só família, amigos também, escola era assim. Algum professor meu falou, mas ainda nem lia. Não lia mesmo. Comecei a ler com 19 anos, quando eu entrei na faculdade. E aí eu vou contar o porquê e porque dá para você também iniciar as leituras. Por hora, a recomendação, 4 Vidas de um Cachorro. E se até o Arthur já sabe da história do Bailey, você vai ficar de fora? O cão já leu? Leia você também. Até o próximo vídeo.